Olá! E aí, tudo bem com vocês? Como é que estamos? Eu andei meio sumidinha porque eu fiquei bem ruim de gripe, uma virose me acometeu a mim, meu marido, meu filho, ficou todo mundo super gripado e eu fiquei rouca. Então, fiquei essa semana passada sem gravar os vídeos aqui para o canal. Para quem me conhece, para quem não me conhece, eu sou a professora Paula Devaniri e aqui esse canal é destinado a estudantes, a profissionais de serviço social. Aqui a gente fala um pouco, aborda, o universo do serviço social de uma forma simples e tranquila. Então, eu convido a vocês a se inscreverem no canal, a ajudar a fortalecer o canal, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber as notificações de quando eu postar um vídeo novo aqui. E o que é mais importante é deixar o seu like e o seu comentário, que assim a gente interage e eu respondo com o maior prazer. Então, esse canal é o canal Serviço Social Facilitado. Pois então, vamos lá. A pauta do vídeo de hoje, muita gente entra em contato comigo, perguntando referente ao estágio, quando devemos fazer, quando vamos fazer o estágio, seja supervisionado, o estágio curricular ou estágio extracurricular. E muita gente tem dúvida como é que anda, se o mercado de trabalho está ruim para o assistente social, como é que anda, o campo para estágio. Eu falo daqui de Salvador e o que eu observo, das alunas, isso já é uma questão já bem antiga, do pessoal falando que o campo de estágio está bem reduzido. E principalmente depois das faculdades à distância, onde muitos profissionais, têm um certo preconceito, não quer aceitar aluno de faculdade à distância, é uma série de fatores. E muita gente fica em dúvida, mas tem diferença entre os estágios? É obrigatório fazer o estágio supervisionado? Então, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a temática do estágio, E qualquer dúvida, deixa aqui o seu comentário, Qualquer crítica construtiva, só não deixe nada destrutivo, que misericórdia. Deixa aqui o seu comentário também. Então, eu já fiz o meu estágio, como eu sempre digo aqui para as minhas alunas, há 300 anos atrás. Eu vou fazer um recorte histórico rapidamente. Quando eu fui fazer o meu estágio curricular, que é o obrigatório da faculdade, eu fiz uma prova para poder entrar nesse campo de estágio. Por quê? Porque eu tinha escolhido o campo de saúde mental. E a coordenadora do serviço social do hospital, da unidade onde eu fui fazer o meu estágio, ela fazia essa seleção para ver quem tinha perfil para atuar na saúde mental. Porque nem todo mundo tem perfil para atuar na saúde mental. Muita gente tem medo, E eu fiz, juntamente com outras colegas que foram, inclusive, até que fizeram o trabalho de conclusão de curso junto comigo, e nós fizemos essa seleção e passamos. Só que antes disso, eu já fazia o meu estágio extracurricular, que é o estágio que não é obrigatório. Então, eu iniciei, logo no terceiro semestre, o meu curso, a minha faculdade eram 9 semestres, e eu iniciei logo no terceiro semestre o meu estágio extracurricular, que para mim, assim, foi de grande valor, foi muito valoroso, porque logo no início eu não me identifiquei com o curso, pois é, e hoje eu sou apaixonada pela profissão. Eu não me identifiquei com o curso, não gostava, ia para a faculdade aos trancos e barrancos. Mas quando eu
partir para a prática, para a praxis, né, da atuação do assistente social, então eu me identifiquei e vi, eu disse, não, é isso aqui que eu quero fazer. Realmente é isso que eu quero fazer. E o meu primeiro estágio foi em área de comunidade, né? Então você vê de tudo, de um tudo em uma comunidade. E a partir desse momento que eu me apaixonei pela profissão. Então, no semestre seguinte, que foi a partir do 4º semestre, que eu fui fazer o meu estágio obrigatório, que é o estágio supervisionado. E nesse estágio supervisionado, eu fiz, né, a seleção, participei do processo seletivo, passei e fui a campo junto com minhas outras colegas da minha turma, né? E assim me identifiquei. Eu sempre também gostei bastante da área de saúde mental. Eu tinha, né, que ele já faleceu, eu tinha um tio com esquizofrenia. E assim, era um sofrimento muito grande para minha avó, né, para meus tios, minhas tias, né, para minha família como um todo. Enquanto ter uma pessoa nessa condição no seio familiar, né, da questão do tratamento, do acolhimento, das medicações, enfim, em suma, né? Então, assim, eu sempre me identifiquei com a área de saúde mental. E eu fiz o meu estágio curricular no Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, que é um hospital de referência aqui em Salvador, que atende, né, pacientes de toda a região metropolitana, Salvador e as cidades circunvizinhas. Atende as cidades do interior também. E há anos atrás até atendia pacientes vindo de outros estados aqui próximo. Então, assim, foi muito enriquecedor. Aconteceram várias situações comigo. Eu levei um tapa de uma paciente, que ela me confundiu com a mãe, então eu levei um tapa de uma paciente. Mas isso, a minha supervisora, ela já tinha orientado que poderia acontecer situações diversas. Então, a gente passava por todo o hospital, pela ala masculina, pela ala feminina, pelo internamento, pelo ambulatório, até a supervisora de campo ver aonde o estagiário tinha perfil para fazer o seu estágio. Eu, né, sempre gostei, nunca tive medo. E a minha escolha, junto com a minha supervisora, foi para atendimento do internamento feminino. Então, quando a gente subia para o internamento, né, a gente tinha que tirar os brincos, os anéis, corrente, né? O serviço social no hospital não usava jaleco, né? Então, a gente ia de roupa normal, né? Uma roupa toda composta, fechada, logicamente, sapato fechado. Por quê? Para evitar que ocorresse algum tipo de, né, de acidente, né? Qualquer situação, algum óbice, né? Junto com as estagiárias. E vamos todo passo a passo aqui do estágio. Então, muita gente não sabe que o estágio supervisionado curricular, ele tem as modalidades do obrigatório e o não obrigatório. Ele é um processo didático-pedagógico que se substancia pela indissociabilidade entre o estágio e a supervisão acadêmica profissional, uma vez que vai se caracterizar pela atividade teórico e prática efetivada por meio da inserção do estudante nos espaços socio-institucionais, nos quais trabalham os assistentes sociais, capacitando-os na dimensão teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa para o exercício profissional. Então, vamos fazer o nosso estágio para adquirir conhecimento, para vivenciar a prática profissional naquele espaço onde o assistente social atua.
seja na saúde, na assistência social, na saúde mental, no campo socioambiental, no serviço social, no militarismo e assim por diante. E quais são os princípios norteadores da realização do estágio? Consonância com os princípios do Código de Ética, indissociabilidade entre as dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa do exercício profissional, articulação entre a formação e o exercício profissional, indissociabilidade entre o estágio e a supervisão acadêmica e a de campo, e articulação entre a universidade e a sociedade. Também unidade entre a teoria e a prática e a interdisciplinaridade com respeito aos marcos que regulamentam a nossa profissão. E a articulação entre ensino, pesquisa e extensão. E quem são as pessoas envolvidas no estágio? Então, temos o coordenador de estágio, que é o coordenador da faculdade, temos o estagiário, que é o próprio ser, e temos o supervisor de campo e o supervisor acadêmico. Então, vamos falar um pouquinho do coordenador de estágio, que é a esfera de organização e gestão de política de estágio, indicando a necessidade de todas as unidades de formação acadêmica possuírem essa instância, fundamental para o encaminhamento do estágio com qualidade. Além disso, vai atuar de forma articulada as coordenações de curso ou departamentos, de modo que vão viabilizar as demandas de qualificação do estágio como elementos central da formação profissional. Então, a coordenação de estágio é da faculdade, né? Antes, né, no meu período, era a própria faculdade que encaminhava o estagiário para aquele campo de faculdade, porque a faculdade tinha convênio com as instituições. Hoje, como as coisas estão bem mudadas, então é o estudante que vai procurar o seu campo de estágio, uma vez que a faculdade tem que ter, né, este convênio com a instituição para receber o estagiário. Já o estagiário é o ser, é o sujeito, é aquela pessoa, né, que vai para a instituição observar, aprender, interagir, integrar a equipe do serviço social. E o supervisor de campo é o assistente social, a quem cabe a inserção, acompanhamento, orientação, avaliação do estudante no campo de estágio, em conformidade com o plano de estágio elaborado em consonância com o projeto pedagógico e com os programas institucionais vinculados ao campo de estágio. Pois é, durante o período que nós estamos fazendo o nosso estágio, né, o nosso estágio supervisionado, vamos elaborar um plano de estágio. Esse plano, ele vai ser executado todo o período de estágio que você estiver dentro da instituição. E já o supervisor acadêmico é o assistente social, a quem cabe orientar os estagiários e avaliar seu aprendizado em constante diálogo com o supervisor de campo. Então, os profissionais, os supervisores, conversam entre si, visando a qualidade do estudante durante o processo de formação e aprendizado da dimensão técnico-operativa, alicerçada aos aspectos técnico-metodológico e ético-político da profissão, em consonância, em conformidade com o plano de estágio. Então, o estágio supervisionado, o estágio obrigatório, é uma obrigatoriedade do estudante de serviço social. Não existe você fazer o curso de serviço social, cursar todo o período acadêmico, todo o processo que nós passamos dentro do universo acadêmico, sem realizar
o estágio supervisionado. Isso é fundamental. Então, a supervisão acadêmica, ela vai se caracterizar a prática docente e está sob a responsabilidade de um supervisor no contexto do curso. Eu tive a sorte que a minha supervisora acadêmica, que era a minha professora, ela também era a coordenadora do serviço social do hospital onde eu fiz o estágio. Então, isso facilitou bastante, né, todo o processo, né, até mesmo as dificuldades que a gente tinha, isso facilitou muito, e até mesmo durante a construção do plano de estágio. E o supervisor de campo, que compreende o acompanhamento direto das atividades prático-institucionais do estudante pelos assistentes sociais no campo de estágio. Eu tomei agora porque eu tomei um antialérgico e me deixa assim. Então, o supervisor, né, de campo é um assistente social que vai acompanhar até 3 alunos, porque a cada 10 horas de trabalho é um estagiário. Isso deve-se ficar muito atento, porque o profissional não pode ter mais do que 3 estagiários dentro da instituição. Então, você, enquanto estudante, né, deve procurar absorver toda a essência que aquela instituição, que aquele profissional tem para lhe passar. Observem tudo, anotem tudo, perguntem, pesquisem, procurem se aprofundar. O estágio, ele é, assim, um divisor de águas, na minha visão e no meu entendimento e no que aconteceu comigo. O estágio foi um divisor de águas para mim, enquanto profissional, né, de reconhecer, de saber o que o assistente social faz. Estudamos muito, lemos muito texto, muito livro, né, na academia, mas na prática, quando você vivencia, quando você consegue fazer o diferencial na vida daquele usuário, você se reconhece enquanto profissional, né? É isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Assim foi comigo. E tantas situações que eu já vivenciei enquanto eu era estagiária. Então, o estágio supervisionado curricular, ele é obrigatório, é uma atividade curricular obrigatória, que se configura a partir da inserção do aluno, né, no espaço socioinstitucional, pressupõe supervisão direta e sistemática, porque é uma continuidade, e deve ser um componente curricular integralizador do projeto pedagógico do curso, configurando uma disciplina de caráter obrigatório. Já o estágio supervisionado curricular não obrigatório, ele é preconizado por lei, que é a 11.788 de 2008, se configura no curso de serviço social como uma atividade complementar em caráter opcional, ou seja, você faz se você quiser. Ao ser assumido pela unidade de formação acadêmica, deve estar assegurado no projeto pedagógico como atividade curricular optativa, integrante dos componentes complementares da formação profissional. Você vai realizar por meio da inserção do estudante no cotidiano do trabalho na área de serviço social, mediante a supervisão direta de um assistente social docente da unidade de formação acadêmica e um assistente social do campo de estágio. A responsabilidade pela gestão administrativa e pedagógica dessa atividade educacional é da instituição de ensino, que implica na oferta de vaga de estágio deva ser acompanhada a todas as condições acadêmicas necessárias. Importante, o assistente social docente não deve acumular funções de supervisor de campo e de supervisor acadêmico dos mesmos estudantes, né? Então, o supervisor acadêmico e o supervisor de campo, eles não devem ter
os mesmos estudantes na condição de estagiário. Isso é primordial. Então, em suma, né, já o estágio, né, o não obrigatório, né, também tem que ter consonância entre a faculdade e a instituição que vai receber o estudante, mas ele não é uma obrigatoriedade, ele é optativo. E eu, enquanto profissional, né, eu sempre tive estagiários, tanto do obrigatório e quanto do optativo. E o que é que eu posso dizer, né? Observem vocês que eu falei que quando eu fui fazer o meu estágio, né, eu passei por um processo seletivo. E a professora viu que tinha perfil ou não para ir fazer o estágio na área de saúde mental. Uma das minhas estagiárias, né, ela não tinha perfil. Eu fui fazer, eu atuava no CRAS de um município aqui no estado da Bahia e fui fazer uma visita domiciliar e ela foi me acompanhar. E era uma paciente psiquiátrica, né, muito agressiva, né, que muita gente na cidade tinha medo dela, mas comigo, né, o acolhimento, né, a empatia tinha sido logo de primeira, nunca tive questões, né, referente com ela. E durante a visita, enquanto eu estava fazendo a entrevista, que era para um encaminhamento, ela já tinha tido o benefício de prestação continuada negado por diversas vezes. Então, eu fui fazer a visita, né, para entender o contexto, ver os relatórios, né, todo aquele passo a passo que nós devemos fazer. E quando eu lembro desse dia como hoje, enquanto eu estava sentada conversando com a mãe dela, ela estava participando também de todo o processo que é fundamental, né? Ela tem entendimento na condição dela e a estagiária sentada do meu lado, observando. E do nada, ela deu um repente que levantou, começou a alucinar, a falar, nada fazia sentido, né? E eu sou do tipo de profissional que barco também, né? Para poder entender a dinâmica daquela situação que eu estou vivenciando. E quando eu fui procurar a estagiária estava onde? Já tinha, ó, se mandado, porque ela estava com medo. Isso é natural, isso é normal, né? Então, terminei, ela ficou afastada, né? Ficou dentro do carro, porque ela ficou com medo, se sentiu temerosa. Eu fui, né? Finalizei todo o processo da visita domiciliar, da entrevista e voltei para o CRAS. E quando eu cheguei, que eu fui conversar com ela, né? Que ela teve essa atitude, né? Que foi um repente, né? Que ela não imaginava que poderia acontecer aquele tipo de situação, mas que em outro momento que ela não fizesse isso, né? Por quê? Porque assim como ela se levantou bruscamente, saiu correndo, né? A paciente, a usuária que a gente tinha ido fazer a visita, poderia partir para cima dela, agredi-la, né? Ter um outro tipo de comportamento que a gente não estava esperando. Então, essa construção, né, a gente se dá tanto na prática quanto na teoria também. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, que é super importante. Se inscreve no canal, ajuda a fortalecer o canal. Deixa o seu comentário. Gostou desse vídeo? Não gostou? Ficou faltando alguma coisa? Fala aqui pra mim que eu trago a parte 2. Um super abraço. Fica todo mundo super bem. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.